Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de engenharia de software, nesta aula vamos falar sobre a crise do software. Bons estudos! Mas o que é essa crise do software? Métodos de desenvolvimento de software existentes não são bons o bastante para o desenvolvimento de software de grande porte. Então, não tinha-se muita técnica, as que utilizavam não eram suficientes para ter uma qualidade. Então, o fato de eu estar entregando somente 2% de todo o software que é produzido, isso indica, sim, uma crise. Os problemas não se limitam ao software que não funciona adequadamente, mas também abrange a sua parte de desenvolvimento, de testes, de manutenção, suprimentos e etc. E essa crise ela já passa dos 30 anos e só existe paliativos. Essa é uma discussão que essa crise pode, com o decorrer do tempo, esses paliativos serem bem funcionais, mas é uma coisa que sempre vai acontecer, porque o desenvolvimento de software ele nunca vai deixar de ser um desafio. Eu sempre posso melhorar o software. Código-fonte é como se fosse texto. Para eu chegar no nível de perfeição é muito complicado. E quando se pensa em software que toda hora tem novas funcionalidades que podem ser atendidas, é muito complicado, é mais complicado ainda chegar nesse nível de perfeição. Porque na hora que eu treino o suficiente aqui, aí ele já tem outras funcionalidades aqui que eu preciso aprender. Então, ela dura há 30 anos nesse sentido de que vem amenizando, mas o desenvolvimento sempre vai ser um desafio. Aí vamos falar aqui de alguns exemplos dos prejuízos e do que pode causar um software ruim. Então, erros no sistema automático de transporte de bagagem teve um atraso na abertura do aeroporto e teve um prejuízo de 360 milhões. E se gastou 86 milhões para consertar o sistema. Então o sistema deu um erro, aí atrasou as bagagens e causou todo esse prejuízo. Mas como assim? Só porque atrasou as bagagens? Um avião, para poder decolar, ele precisa ter toda uma estrutura, uma organização, a questão de quais são, o que vai embarcar naquele avião. O mais importante do avião não são os passageiros, é justamente a sua bagagem. E tem toda uma logística, porque eu não posso colocar peso demais na frente ou atrás, tem todo um plano para poder distribuir ali aquele peso. Então, deu problema no sistema, eles tiveram que ficar parados. E aí isso causou esse prejuízo e ainda teve um prejuízo ainda maior para poder consertar aquele sistema. Ou seja, um software com vários problemas. Ele não teve, além dele não ter uma boa funcionalidade porque ele teve esse erro, ainda para consertar foi muito mais gastos. Então, se eu tenho um software que ele está bem escrito, que ele tem boa documentação, essa parte de consertar esses erros, esse bug, ela vai ficar bem mais fácil e bem mais barata. Um outro exemplo foi um foguete, o Ariane 5. Vamos ver aqui o que aconteceu com ele. Foi um projeto da Agência Espacial Europeia. Ele custou 10 anos, 8 bilhões, capacidade de 6 toneladas, que ia garantir a supremacia europeia no espaço. Olha só, 10 anos construindo o foguete e 8 bilhões de dólares, não de reais, viu? E olha que naquela época a moeda era muito mais valorizada. O que aconteceu? O seu voo inaugural foi em 4 de junho de 1996. O resultado? Ele explodiu 40 segundos após a decolagem. 10 anos e 8 bilhões de dólares explodindo em 40 segundos. Chega a impressionar, né? Destruição do foguete e carga avaliada em 500 milhões. Então, além dos 8 bilhões, ainda tinha 500 milhões em carga. Tudo indo pelos ares e virando fumaça em 40 segundos. Vamos ver o que aconteceu? O fato: o veículo detonou suas cargas explosivas de autodestruição e explodiu no ar. Ele resolveu se explodir. Mas por quê? Como assim ele resolveu do nada? Vamos ver. Porque ele estava se quebrando devido às forças aerodinâmicas.
Mas por que isso não foi pensado? O foguete tinha perdido o controle de direção, a questão da atitude. Qual foi a causa disso? Os computadores, tanto o principal quanto o de backup, deram shutdown ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? Por que eles deram esse shutdown? Ocorreram um runtime, teve um erro. E ambos os computadores se desligaram. De onde veio este erro? Um programa que convertia um valor em ponto flutuante para um inteiro de 16 bits. Recebeu como entrada um valor que estava fora da faixa permitida. Ou seja, um probleminha de tipo de dado. Teve todo esse prejuízo. 10 anos, 8 bilhões e 500 milhões em carga. Tudo indo pelos ares em 40 segundos. O resultado dessa conversão nem era mais necessário após a decolagem. Ou seja, um pequeno detalhe que fez com tudo ir para os ares. E foi o quê? Um erro humano. Não tem para onde correr, a máquina só obedece. Enquanto a gente tiver software sendo construído por pessoas, por seres humanos, vai estar suscetível a esses erros. Então vamos falar um pouco sobre os principais problemas que envolvem a crise do software. Os grandes softwares eles não funcionam adequadamente. A gente teve um exemplo recente do Windows. Teve um Windows que foi lançado, com 6 meses eles lançaram outro, justamente porque não estava atendendo às necessidades e ele não funcionava. Todo mundo reclamava, dizendo que não prestava mesmo. E aí eles tiveram que, em menos de 6 meses, já lançar um outro software. E olha que a Microsoft é uma empresa já bem estabilizada, que movimenta muito dinheiro, é uma grande empresa. Imagine os outros desenvolvedores, que não têm tanta estrutura, muitas vezes não tem tanta mão de obra qualificada. Os projetos de software eles estão sempre atrasados. É muito complicado mensurar o tempo. Isso porque não só tem a questão da complexidade do software, mas por envolver pessoas. E pessoas ficam doentes, pessoas morrem, pessoas engravidam, pessoas passam por problemas. E essa produtividade, ela nunca é uma linha reta constante. Então, eu vou ter sempre altos e baixos. E aí isso acontece de dificultar o tempo para desenvolver aquele software. Consequentemente, acaba ficando sempre em atraso. Os custos dos projetos de desenvolvimento de software são sempre maiores do que o previsto. Isso por conta dessas questões de ter sempre questões humanas envolvidas e aí acaba atrasando e aí acaba ficando mais caro. Então é um desafio muito grande calcular qual é o tempo e o custo do software real. Os principais problemas. 25% dos softwares são simplesmente cancelados. É um número muito grande. De cada 100 software que clientes solicitam para ser desenvolvido ou software que são desenvolvidos genericamente para colocar ali na prateleira, 25 deles são cancelados. É muita coisa. E 75% dos sistemas não funcionam como planejado. Então, pensa-se em uma coisa e acaba tendo como resultado outra. Os problemas, eles são proporcionais à complexidade do sistema. Quanto maior a complexidade, maior serão os problemas. E os custos do hardware, eles caem, enquanto que os custos do software aumentam rapidamente. Isso aqui também a gente já falou um pouquinho, né? Com o passar do tempo, o software vai aumentando as suas funcionalidades e a tecnologia vem evoluindo para transformar cada vez mais os hardware em baixo custo. Continuando com os principais problemas. A sofisticação do software ultrapassou nossa capacidade de construção. Quando eu penso em todas as funcionalidades que eu posso ter com software, equipara a imaginação. Mas conseguir implementar e codificar isso já são outros 500, é uma outra história. Nossa capacidade de construir programas não acompanha a demanda de novos programas, a demanda de novas necessidades, do que a gente imagina que pode ser construído. E nossa capacidade de manter programas é ameaçada por projetos ruins.
Então você chega lá, você é contratado para poder dar manutenção no software da empresa e o que acontece? Você abre aquele software todo programado orientado à gambiarra e você simplesmente não dá conta de entender o que está escrito ali para poder conseguir corrigir os bugs. Isso ocorre por conta de todo um planejamento e por toda uma engenharia que não foi seguida. Muitas vezes não porque as pessoas não querem seguir todas as técnicas e métodos para poder desenvolver um software melhor, mas também por acontecer diversas coisas e acabar ficando em atraso, e aí acaba fazendo as coisas com uma qualidade ruim. Os computadores eles estão cada vez mais rápidos, sofisticados e baratos. É a questão do hardware. Os softwares estão cada vez maiores, mais sofisticados e a produtividade não acompanha essa demanda, que é o lance da gente poder pensar em várias coisas, mas codificar ser outra história. Os custos com manutenção também são muito altos. Para sistemas com uma longa vida, eles são várias vezes maiores do que os custos de desenvolvimento. É aí que muitas empresas, muitas vezes, enriquecem, porque elas ganham mais com a manutenção do software do que com a produção do software. Muitas vezes o valor que o cliente vai te pagar ali pelo desenvolvimento, ele rapidamente fica muito pequeno em relação à manutenção. Muitas empresas, por exemplo, elas cobram mensalmente ali a manutenção, um valor fixo, que pode ser, por exemplo, um salário mínimo, e aí a empresa fica à disposição para sempre que tiver problemas ir lá e corrigindo. Ou então ela pode cobrar valor trimestral, semestral ou anual, ou somente quando o cliente requisitar. Então, como sempre acontece de ter determinados problemas ao longo da sua usabilidade, e assim, as pessoas não querem comprar um software para ter que desfazer dele com um ano de uso. É um investimento alto para a empresa, então precisa que ele tenha uma durabilidade maior. E aí, quanto maior a sua durabilidade, mais terá manutenção daquele software. Outras dificuldades. Dedica-se pouco tempo à coleta de dados, requisitos dos clientes. As pessoas muitas vezes acham que apenas uma primeira conversa é o suficiente para começar a programar. E isso é uma grande ilusão. Quanto menos eu souber do que o cliente está pensando, maiores as chances de eu produzir algo ruim. Ou então até produzir algo que funcione, mas que não atenda às necessidades dele. Normalmente, apenas um subconjunto das necessidades do cliente são levadas em conta e os profissionais estão sempre com muita pressa para começar a programar. Esse planejamento, ele envolve muita documentação e é uma parte, vamos dizer assim, burocrática. E os programadores, eles não sempre têm muita pressa em passar logo por essa fase, porque é aquela fase chatinha de produzir documentação. Se eles acabam atropelando isso, acaba tendo um resultado ruim lá na frente. A qualidade do software geralmente ela é suspeita. Testes sistemáticos e tecnicamente completos raramente são feitos. Essa é uma problemática muito grande. A gente precisa começar a testar o software desde a parte do seu planejamento. Ah, mas antes de começar a programar, sim, a gente tem que já começar a pensar na usabilidade, mesmo quando eu estou ali ainda planejando o software, que aí eu já vou estar começando a prevenir e antecipar determinados erros que podem acontecer. A flexibilidade da maioria do software também ela é bastante limitada. E como tudo muda muito rápido, essa flexibilidade ela é essencial. Então, por isso que eu ter um software bem escrito, com uma boa documentação de manutenção, vai permitir com que eu tenha uma flexibilidade maior. Se, por exemplo, daqui a 2 meses o meu cliente resolve mudar determinadas coisas na empresa e eu preciso modificar o software para que atenda a nova necessidade dele, eu tendo boa documentação e um código bem escrito, eu vou tornar meu software flexível, porque ele vai me chamar e eu vou conseguir em pouco tempo adaptar o software para a nova realidade da empresa. Concorrência com software barato, mas sem qualidade, feito por pessoas sem qualificação adequada, também é grande.
Muitas vezes acontece de nem a empresa e nem os próprios funcionários terem nenhum interesse em estar estudando e se qualificando. Então, com o passar do tempo, essa mão de obra acaba ficando obsoleta e sem qualidade, mas continuam ali trabalhando no desenvolvimento do software. Costuma-se dizer que as pessoas estão com pressa demais e ocupadas demais para se qualificarem. Não há muito interesse em se gastar tempo para se entender mais a respeito de estimativas, produtividade, precisão e eficácia de novos métodos e novas ferramentas. A resistência à mudança também é grande, e isso é algo que muitas vezes complica. Como a tecnologia muda muito rápido, e vocês podem ver que é real que muitas linguagens de programação deixam de ser utilizadas, começam a surgir novas linguagens. Essas novas linguagens, muitas vezes, além de ser mais fáceis, elas também são mais leves e se adaptam melhor às novas tecnologias. Mas muitas vezes as empresas elas não querem abrir mão daquilo que já sabem. Por quê? Se eu estou acostumado a programar, por exemplo, em Fortran, vai dar muito trabalho sentar para poder aprender Java. É uma linguagem completamente diferente. Então tem um pouco dessa resistência. Vai ter que parar por um tempo, vai ter que estudar, e aí muitas empresas entendem que isso é uma perda de dinheiro e aí acaba não investindo nisso para os seus funcionários. E muitos funcionários também não têm esse interesse. Então acaba tendo essa resistência à mudança. Outras dificuldades são a velocidade da mudança tecnológica, então isso é real, todo ano está sendo lançado coisas novas, então o fato de muitas pessoas terem resistência também a se qualificarem, se atualizarem, é por conta disso. Por mais que a pessoa fique estudando todos os anos, façam vários cursos, ela sempre vai ter o risco de ficar obsoleta. Dificuldade de formalização das técnicas também, isso acontece muito. Velocidade na mudança dos mercados, é complicado acompanhar muitas vezes. Velocidade na obsolência dos sistemas. Incapacidade das estruturas de sistema para acompanhar a velocidade das mudanças. Então, todas essas problemáticas envolvem muitas vezes a questão de termos softwares ruins no mercado. Muitas vezes o software começa a ser desenvolvido e antes mesmo que ele acabe, coisas novas foram lançadas. E aí fica muito complicado determinadas concorrências. E aí acaba que ele fica com pressa de ser lançado, porque já tem outras tecnologias e se ele demorar mais, ele pode não ser absorvido pelo mercado. Entre outras dificuldades que encontra no desenvolvimento do software. E aí vamos falar por que os custos são tão elevados. Não há controle sobre prazos ou planejamento sobre equipes e recursos. Essa é uma realidade. A gente não tem como controlar uma equipe por questões humanas mesmo. O levantamento de requisitos não é realizado de forma integrada com o cliente e dentro de padrões antecipadamente projetados. Mais uma vez, tem a dificuldade humana nesse quesito. Por quê? Vamos lá. Um cliente chega para poder solicitar um software para você. Só que ele tem uma agenda muito ocupada e você não consegue ter muita acessibilidade com ele. Então você já vai ter uma determinada dificuldade de fazer esse levantamento de requisitos. Aí você estipula um valor, um tempo para poder ser entregue, só que no meio do caminho acontece que uma pessoa da sua equipe teve um acidente e entrou de atestado por meses, porque vai ter reabilitação, aquela coisa toda. Aí uma outra pessoa da equipe resolve ir embora e pedir demissão. Então tem várias questões que envolvem aquilo ali que vai dificultar essa questão de um desenvolvimento fluido. Aí com isso, o que acontece? Eu vou aumentar os custos. Não basta só eu contratar uma nova pessoa com aquela mesma qualificação da pessoa que foi embora. Eu vou levar tempo, isso vai me custar dinheiro para fazer com que essa pessoa se adapte à nova equipe e também se atualize de qual é o planejamento e qual software vai ser desenvolvido. Por que os cronogramas não são cumpridos? Aí vem as mesmas questões. Falta de interação entre usuário e analista,
baixo conhecimento e baixa descrição do problema, nível de experiência da equipe de desenvolvimento. Tudo isso vai influenciar no desenvolvimento. Se eu organizar aqui equipes entre vocês para poder desenvolver software, vão fluir mais aqueles alunos que têm maior afinidade ou vai fluir mais aqueles que não têm muita afinidade? Então, até essa interação entre pessoas vai influenciar nesse desenvolvimento. Por que é difícil medir o progresso durante o desenvolvimento? Porque a gente não tem referências. A falta de um plano com metas e prazos definidos. Essa questão de meta e de prazo, ela é fundamental, não só no desenvolvimento de software, como tudo na vida. Se a gente não sabe exatamente onde quer chegar, a gente não vai percorrer o melhor caminho e nem a melhor direção em relação a ele. E aí imagine, se você não consegue encontrar muito com o seu cliente, se você não tem os requisitos bem claros sobre o software que você precisa desenvolver, como é que você vai conseguir fazer algo de qualidade no tempo que você estipulou para fazer? Vai ser muito complicado. Por que os erros não são detectados antes da liberação das versões? Controle de qualidade não é objetivo desde o princípio do desenvolvimento. Como o software está sempre atrasado, as pessoas sempre com muita pressa de entregar, muitas vezes os testes não são feitos adequadamente. Aí quanto menos testes eu faço, mais problema eu vou ter depois de entregue. Mais o meu cliente vai me solicitar manutenção. Mas por que a produtividade é baixa? Aprendizado dos usuários ao longo do projeto. Então, muitas vezes, eles não conseguem entender muito bem do que é que está sendo solicitado, ou até mesmo eles entendem, mas o que está na cabeça do cliente e a necessidade do cliente é outra. Alterações dos requisitos provocadas por mudanças de tecnologia, legislação ou mercado. Software mais complexos, mais robusto, eu vou ter uma janela de tempo maior para poder construir. E nesse meio tempo, pode acontecer de leis mudar e eu ter que adaptar o meu software, de o mercado mudar, de aparecer uma tecnologia nova, e aí eu preciso fazer essas mudanças e essas adaptações, ou então eu acabo ficando fora. Implicações para a implementação somente percebidas ao tempo da implementação. Então, por isso que é fundamental essa parte burocrática, essa documentação toda antes. Porque nesse momento eu vou, inclusive, pensar em quais são as complexidades que eu vou ter, qual é a linguagem mais adequada para eu poder utilizar e como é que eu vou resolver determinados problemas. Porque na hora que eu estou ali fazendo o levantamento de todos os meus requisitos, de tudo que eu vou precisar, eu já tenho como pensar em determinadas complexidades que vai acontecer na hora de implementar o software. E aí, se eu já penso de antemão, eu já planejo o que eu vou fazer quando chegar no momento de implementar determinadas situações, determinadas funcionalidades. Mas e aí, a crise do software ela tem solução? O uso de melhores técnicas, métodos e ferramentas é uma forma de amenizar essa crise e de eu construir software com melhor qualidade que atenda melhor as necessidades dos clientes. Mas treinamento e educação também é fundamental. Atualmente se investe muito pouco nisso. Muitas vezes a pessoa tem a cultura de que terminou a faculdade e não precisa estudar nunca mais na vida. E aí se isso cai na nossa área, então a pessoa fica obsoleta muito rápido. Ter que fazer treinamento, investir em educação é primordial, não só na nossa área como qualquer outra. Mas nós temos uma dificuldade ainda maior de se manter atualizados. E adivinha? Você ganhou mais uma pausa. Na próxima aula vamos falar dos mitos que englobam o desenvolvimento de software.